Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Nós vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, não é lua, é uma pessoa. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todos sempre. Amém. Eu não sei quantos já pararam para pensar sobre a quantidade de pessoas as quais você, em algum período da sua vida, teve algum tipo de relacionamento, conviveu por um tempo. A vida, ela é feita de relacionamentos. É impossível você viver a vida sozinho, a não ser que você vá para uma ilha deserta, e decida ali viver, e viverá sem propósito. Porque a vida, ela é feita de relacionamentos. Quinta-feira passada, eu estive pregando na cidade de Conchal, aqui próximo, na região de Mojimirim, Mogi Guaçu. E eu, ao me encaminhar para a igreja, o pastor me enviou pelo WhatsApp uma foto. Eu vi a foto e junto com a foto havia uma mensagem que dizia: veja se essa pessoa, referindo-se a mim, dentro dessa sala de aula, é você. Eu olhei e disse: sou eu. Ele disse: não, é porque uma moça, na minha idade já não é tão moça, uma senhora da igreja estudou contigo no Colégio Batista. E ela tem essa foto. E estava lá, a foto tinha, eu acho que uns 8, 9, 10 alunos. Foi uma foto tirada dentro da sala de aula. E não era nada específico, porque antigamente você só tirava foto em ocasiões especiais na sala de aula, formatura, alguma coisa assim. E eu identifiquei só uma pessoa. Só
uma. Nem tampouco a que enviou a foto. Falou, ela é essa aqui. Disse, não lembro. Mas do meu lado, eu lembro de quem era. Era o meu parceiro no crime. Estava ao meu lado Agostinho. Ele e eu deixamos as nossas marcas. Eu disse, poxa vida, faz tempo que eu não vejo. Bem, fui ao culto, lá estava ela. Falou, pastor, frequento aqui. E aí quando falou que alguém ia pregar seu nome, uma amiga de escola que está nessa foto, disse que você viria. Eu falei, pô, mas faz 40 anos. Pois é, mas fui, a vi, falamos, obviamente, com todo carinho e respeito, com boas lembranças. Você não lembra de mim? Eu falei, não lembro. Falei, porque você era da turma do fundão. Sim, e eu era da turma da frente. Eu falei, havia um abismo profundo entre nós. Não havia nada entre nós. Era assim, distância muito bem preservada. E eu comecei a refletir sobre pessoas que vêm e vão. Pessoas que num período específico da nossa vida são intensas. Que vivem de uma forma tão presente na nossa história, que parece que elas vieram para ficar e nunca partir. Vieram e disse, poxa vida, encontrei agora alguém, o meu amigo, gente, parceiro, até que em algum momento da vida há uma nova fase, há uma nova estação. Eu estive nesse final de semana, sexta e sábado, a convite de irmãos queridos, numa convenção que é organizada pela XP Investimento em São Paulo, e tive a oportunidade de ouvir gente da mais altíssima prateleira. Ouvi o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o do cabelo doido. Ouvi-o assim, distância não muito maior do que daqui no fundo da igreja. Eu ouvi gente falando, mas ontem, no encerramento, foi o grande jogador de futebol americano de todos os tempos, o ex-marido da Gisele Bündchen, Tom Brady. Ele foi falar, auditório lotado, milhares e milhares de pessoas, e ele começou a falar da sua história. E ele começou a falar do seu percurso de vencedor. Ele ganhou 7 anéis de campeão da Liga Nacional de Futebol Americano. Um fenômeno. Fenômeno. Ninguém nunca na história do esporte ganhou tantos títulos quanto ele. E enquanto havia uma entrevista, era uma conversa. Aquela jornalista da Globo, que agora não está mais na Globo, Glenda Kozlovski, é quem, juntamente com o CEO da XP, fizeram a conversa, o bate-papo, e perguntaram sobre a sua carreira. E dentre tantas coisas positivas, muitas mesmo, que eu ouvi na entrevista de Tom Brady, uma me chamou bastante atenção. É quando ele falou sobre o fato de que ninguém consegue realizar nada na vida sozinho. A vida é feita para ser partilhada com alguém. Os títulos, os prêmios, e ele disse que um dos segredos dele sempre foi esse, por mais que ele havia já conquistado o maior prêmio do esporte, 1, 2, 3 vezes, quando chegavam novos jogadores na equipe, ele queria que estes novos jogadores, que ainda não haviam experimentado a alegria de ser campeão da NFL, que é a Liga de Futebol Americano, pudessem experimentar. Ele disse que em alguns casos, ele até mesmo negociava, quando havia propostas de aumento de salário, num novo contrato, para que ele baixasse o ganho, porque há um teto dentro da lei do esporte americano, que um clube X não pode gastar mais do que um tanto com jogadores. E ele falava sobre esse conceito de equipe,
de caminhar junto. A vida é feita para ser partilhada. Mas no partilhamento da vida, nós vamos descobrir de que essa é uma visão não só do esporte, não é só uma visão de pessoas que querem ganhar títulos, mas é uma visão do reino de Deus. Desde o início, quando Deus cria o homem, ele o vê sozinho no Éden, e a primeira coisa que ele olha para o homem, ao vê-lo sozinho, é dizer: não é bom que o homem esteja só. Faz a ele uma companheira e dá a eles uma ordem: crescei e multiplicai. Jesus, quando começa o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é convocar 12 discípulos. Primeiro ele chama 70, dos 70 vira 12, mas você vai ver de que em toda a iniciativa de crescimento, de avanço do reino, Jesus também enviava de 2 em 2. Outro exemplo, Atos capítulo 13, quando a igreja primitiva vai enviar os seus primeiros missionários, Paulo e Barnabé. Eles os enviam juntos. 2. Porque a vida, ela é feita de companheirismo, de relacionamento. Mas nós sabemos, e você que já tem mais experiência do que eu, e eu vejo aqui muita gente com muito mais experiência do que eu em vários aspectos, há de concordar comigo de que essa caminhada de relacionamentos vai reservar em algum momento rompimentos. Alguns deles traumáticos, dolorosos. Outros forçados pela vida. Nós acabamos de nos despedir de um casal aqui, que hoje despede-se do convívio de uma igreja a qual eles servem, e de uma forma tão dedicada, tão amorosa, tão útil, porque é uma nova estação da vida deles. Os relacionamentos, eles, em algum momento, se distanciam, são rompidos. Alguns acontecem pelas motivações corretas. Um filho que foi estudar fora, um amigo que conseguiu um emprego numa outra cidade, e vocês antes viviam juntos o tempo todo, era churrasco na casa de um, era pizza na casa do outro, iam para a igreja juntos, os filhos crescendo juntos, mudança de curso, mudança de destino. E a história do apóstolo Paulo é uma história repleta desse tipo de experiência. Ele está aqui escrevendo aquela que é conhecida pelos estudiosos como a sua última carta. É a última. Nos versículos que antecedem ao texto que lemos, Paulo está dizendo: eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Eu cheguei no final da história. E Paulo, no final dessa história, começa a fazer uma reflexão sobre algumas pessoas que passaram pela sua vida e como algumas deixaram e outras ficaram. E até uma outra que chegou a sair, mas voltou. E olhando para isso, eu quero nessa manhã te ajudar a desenvolver, porque isso é muito importante para a nossa vida espiritual, a desenvolver essa maturidade em relacionamentos saudáveis, para que você não se veja vítima de sentimentos que podem vir a brotar quando alguns relacionamentos são rompidos, seja pela razão que for. Por exemplo, o primeiro deles citados, e é por isso que eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta, ele começa a citar nomes. Se você olhar no texto que lemos,
há nomes específicos que são citados por Paulo. Ele não tem medo algum de dar nome a cada uma dessas pessoas, identificá-las e dizer qual foi a situação desta pessoa e a razão pela qual ela se foi. A primeira delas, Demas. Paulo diz a respeito de Demas: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Quando você olha e tenta descobrir quem é esse Demas, não é Demos e nem Demo, porque tem gente que a gente quer chamar de Demo, é um demo, não, é Demas. Paulo, em sua carta a Filemon, ele se refere a Demas como um colaborador. E eu quero que você reflita bem, porque há pessoas que na sua vida, por um certo tempo, podem ter adjetivos e rótulos que mudam através do tempo. Primeiro, Paulo identifica Demas ao escrever a Filemon como um colaborador. Ele é um colaborador, ele me ajuda, ele está perto, ele socorre. Mas alguns anos depois, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, Paulo se limita a dizer, com referência a Demas, apenas o seguinte: Demas o saúda. De alguém que colabora para alguém que simplesmente dá oi. Demas passa de um colaborador para simplesmente alguém presente. E agora, na última menção que Paulo faz a respeito de Demas, ele se refere a Demas como alguém que o abandona, porque ele amou o presente século e decidiu partir para Tessalônica. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, e isso eu espero que sirva de uma reflexão para a sua vida, para que traga saúde emocional e espiritual para você durante o curso da sua jornada, seja para aqueles que ainda perguntam por que algumas coisas aconteceram da forma como aconteceram, ou para preparar você sobre algumas coisas que inevitavelmente podem, ou melhor, irão acontecer. Primeiro, de que há pessoas na nossa vida de que durante um período elas entram e colaboram. Elas ajudam. Elas até estão perto. Você até as cita e reconhece de que elas são fonte de colaboração. Mas em algum momento, a decisão de ficar sempre vai partir dela e não de nós. Principalmente porque Paulo faz questão de dizer de que o problema de Demas se deu de ordem espiritual. Em algum momento na nossa caminhada, alguns relacionamentos vão se distanciar e alguns deles, inclusive, vão gerar abandono, porque as prioridades espirituais não são mais as mesmas. Demas decidiu abandonar Paulo porque ele amou mais as coisas do mundo. Ele não estava mais preocupado com igreja. Ele não estava mais preocupado em pregar o evangelho. Demas amou mais o presente século, tanto é de que ele decide partir para Tessalônica. E Tessalônica era conhecida como uma cidade extremamente pagã. Há um momento na nossa caminhada de que a nossa posição em Cristo vai gerar rompimento com algumas pessoas. Se eu disser para você de que eu tenho relacionamento com as mesmas pessoas que sempre tive a vida toda, nessa época de escola, eu citei o meu amigo de bagunça na escola, o Tim, Agostinho Benevides Carrara, era o nome dele. Ele era parente do Agostinho Carrara.
Literalmente, Agostinho Benevides Carrara, era o nome dele. Sei de cor o nome. Porque às vezes a gente colava a prova um do outro, eu punho o nome dele, ele punha o meu. Então tinha um pacto entre nós dois. Mas chegou um momento em que a minha maturidade, o meu conhecimento das Escrituras, a minha experiência com Cristo, me levou a ficar fiel ao meu chamado. E é natural algumas pessoas participarem da sua vida, enquanto não exige-se delas um posicionamento radical no que diz respeito às suas convicções espirituais. Demas amou o presente século e Paulo diz, ele me abandonou. Abandonou. Paulo cita outro. Paulo fala de Crescente. Paulo fala de Tito. Paulo fala de Tíquico. Mas ao contrário de Demas, estes três deixam Paulo por um motivo diferente. Pessoas também podem nos deixar para irem cumprir o propósito que eles entendem que Deus os chamou a cumprir. Normal. Se você olhar para o texto, você vai ver, inclusive, de que Tíquico, verso 12, quem o mandou para Éfeso foi Paulo. Há momentos na nossa caminhada de que algumas pessoas vão romper, vão viver uma nova estação e outro tempo distante, por uma motivação boa. Eu vou para um outro lugar, vou numa outra direção, mas eu vou pelas motivações corretas. Rompimentos fazem parte. Você percebe aqui de que Paulo já não fala com nenhum tipo de desconforto. Paulo não fala da ida de Crescente, da ida de Tito, que foi para a Dalmácia, e também Tíquico, que vai para Éfeso, de uma maneira como ele fala a respeito de Demas. Ele diz, olha, eles foram porque havia um propósito para eles em outro lugar. Mas há um outro tipo de pessoas, a qual o apóstolo Paulo também faz menção. Paulo fala de Alexandre o ferreiro. Algumas versões mais antigas é chamado de latoeiro. Ele provavelmente era alguém que trabalhava com ferro. Fazia ferramentas, tudo ligado com ferro. E esse tal de Alexandre foi uma pedra no sapato de Paulo. Porque ao contrário de Demas, que simplesmente o abandonou, Paulo identifica no nosso círculo de relacionamentos um tipo de gente que não somente nos abandona, mas tenta nos prejudicar. Paulo diz, Alexandre o latoeiro, o ferreiro, me causou muitos males. Alguns relacionamentos, por mais que você os evite, vão nos ferir. Não tem jeito. Quem é que nunca foi ferido ou feriu alguém em um relacionamento, que atire a primeira pedra? Fere-se. Fere-se porque, infelizmente, você nunca vai conhecer todos da forma como deveria. Alguns estudiosos afirmam de que provavelmente Alexandre foi o responsável, inclusive, para entregar Paulo às autoridades. Foi ele quem o delatou. Foi ele que era talvez, dos que eram dissidentes, que faziam frente contra o ministério
do apóstolo Paulo. Há pessoas na vida que nós vamos encontrar e de que em algum momento elas não somente vão nos deixar, mas vão querer nos prejudicar. Normal. O que eu estou falando a respeito desse tipo de relacionamento, e talvez você diga, pastor, onde é que você quer chegar? Bem, quero chegar aonde o apóstolo Paulo chegou. Porque o que nós não podemos, e é o que eu interpreto na conclusão daquilo que Paulo escreve a Timóteo, é permitir com que nenhum destes tipos de relacionamentos, sejam os bons, sejam os ruins, sejam os tóxicos, sejam aqueles que nos causam males, nos impeçam de cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. O problema é de que se você não se cuidar, você pode ficar amargo por esse tipo de situação. E esse tipo de influência, esse tipo de relacionamento, pessoas que te deixam, pessoas que falam, pessoas que te apunhalam pelas costas, pessoas que puxam teu tapete, podem causar um dano muito maior, não apenas por ferir o seu coração, mas por tirar o foco daquilo que Deus o chamou a viver. Olha o que Paulo diz. Primeiro, quando ele fala a respeito de Alexandre o latoeiro, ele entrega tudo o que aconteceu nas mãos de Deus. Verso de número 14. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Paulo decide, eu não vou me desgastar tentando encontrar uma forma de encontrar justiça ou vingança por aquilo que essa pessoa me fez. Ao Senhor pertence a vingança, Ele retribuirá. Deus sabe o que fizeram com você, contra você. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, na conversa de que alguns ditados populares já afirmaram, o que é dele está guardado. Deus sabe retribuir na medida certa. Certa. Paulo diz, isso não é problema meu. Isso é problema entre ele e Deus. Paulo mostra uma maturidade, porque ele está agora já um homem em avançada idade. E eu sei que esse tipo de coisa, eu não estou aqui de forma leviana e nem infantil, querendo dizer para você que esses tipos de reações em que você fica revoltado, chateado, mas eu não sei o que fizeram, é normal. Mas o que eu acredito é de que as Escrituras Sagradas nos trazem um relato como esse, em que o apóstolo Paulo abre o seu coração para falar de abandono. Jesus foi abandonado. Todos o deixaram. Um dos 12 o traiu e o vendeu. Mas Jesus não se permitiu contaminar-se com as estratégias dos homens, para que o propósito o qual Deus o havia enviado à terra para cumprir fosse prejudicado. Paulo, na sua maturidade, está dizendo, eu sei o que é ser abandonado. Ele chega a ponto de dizer, no verso de número 16, na minha primeira defesa, e aqui ele está falando de um tribunal de júri. Aqui não é uma defesa no sentido de discussão ao redor de mesa. Na primeira defesa, ele está dizendo aqui, eu estava respondendo a uma ação. E eu precisava levantar testemunhas. Na minha primeira defesa, o que Paulo diz? Todos
me abandonaram. Não apareceu uma alma boa nesse mundo. Um amigo. Mas mesmo assim, olha o que Paulo diz: que isso não lhe seja posto na conta. Gente com a alma saudável, com a alma curada, porque entendeu de que a vida, infelizmente, é assim. Momentos em que algumas pessoas são por você, e você vai se assustar de que um dia aqueles que foram por você, numa outra estação, podem se tornar contra você. Paulo sossega a sua alma, ele aquieta o coração, e ele agora escreve, porque lembre-se, ele está escrevendo a um jovem pastor. A epístolas, 2 de Timóteo, é classificado como epístolas pastorais. São orientações de um pastor mais velho para um pastor mais jovem em como lidar com as questões do ministério. E agora Paulo vem e diz: meu filho, deixa eu te dizer como é que a coisa funciona. Verso de número 17, para a gente ficar dentro do tempo e ter tempo suficiente para estar ao redor da mesa com qualidade. Verso de número 17. Diante de tudo isso, com Demas, com Alexandre, com gente, como ele cita aqui no verso de número 11, ele diz: muitos me deixaram. Mas tem gente que não deixa gente em lugar nenhum, em situação nenhuma. Ele diz: Lucas está comigo. Você vai descobrir o seguinte: tem gente que você vai descobrir, mas veja de que na soma são poucos. São aqueles que estão contigo em todo o tempo até o fim, custe o que custar. São raros, mas existem. São raros, mas existem. Outro tipo de situação é que Paulo diz que teve porque houve uma dissensão entre Paulo e Barnabé, e João Marcos decidiu não ir a Chipre. Paulo achou que ele fez corpo mole, falou: esse menino não serve para caminhar comigo não, põe ele para caminhar. Deus de confusão entre Paulo e Barnabé, disse: Barnabé quer saber de você também, anda, vai. Paulo pega Silas e eles continuam o ministério. Barnabé vai para o outro lado. Mas chega um momento em que alguém que um dia não foi útil, agora é chamado porque se tornou útil. Você vai entender de que algumas pessoas, em algum tempo, poderão voltar e te abençoar mais do que da primeira vez. Mas a soma de tudo isso é quando Paulo escreve dizendo: Timóteo, dessa turma toda, o que eu aprendi foi o seguinte: eu quero que você aprenda, e eu creio que o Espírito Santo quer que nós também aprendamos nessa manhã. É de que o Senhor esteve ao meu lado. Olha o que ele diz. Verso 17. O Senhor esteve ao meu lado. O único que diz que jamais nos deixaria e jamais nos abandonaria foi quem? Jesus. Ele é o amigo fiel em toda a nossa jornada. Segunda coisa que Paulo aprende a compartilhar com Timóteo, ele diz: eu fui revestido de forças. Deus vai te ajudar a enfrentar toda e qualquer situação, independente qual ela for, com Alexandre, com Demas, com qualquer outro tipo de pessoa e relacionamento. Deus vai te dar graça, sabedoria, força, entendimento
para lidar com todas essas coisas. Terceiro lugar, Paulo não perde e não permite com que essas situações roubem dele o seu sentido de chamado e propósito. Verso 17 ainda. Ele diz: o Senhor esteve ao meu lado, me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida. Plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. Paulo não permite com que as decepções do caminho, com que as frustrações de alguns rompimentos tirassem do coração dele o senso de propósito e chamado. Porque às vezes nós podemos jogar tudo para o alto, por dizer, quer saber, não vale a pena. Tratei gente com tanto respeito, cuidei de tanta gente, olha o que aprontou, virou as costas, foi embora, saiu falando mal. Não teve um, não vale a pena. Paulo nos ensina de que quando você faz por causa de pessoas, você vai deixar de fazer por causa de pessoas. Mas quando você faz algo por causa do Senhor Jesus, por mais que as decepções aconteçam, você vai continuar fiel ao chamado, porque você foi chamado para servir a Deus. Paulo diz: eu cumpri plenamente o meu chamado. Paulo também diz o seguinte, e aqui é que eu quero que você entenda, ele diz, verso de número 17 no final, eu fui libertado da boca do leão. Paulo está querendo dizer, não há nada, e aqui há uma interpretação que pode ser dada tanto no aspecto espiritual, porque a figura do leão pode ser usada como Satanás querendo procurar alguém para devorar, mas também pode ser usada para algum tipo de estratégia humana para prejudicá-lo. Qualquer que seja a interpretação que queiramos aplicar aqui, o que aprendemos com essa afirmação de Paulo é: não importa o que façam ou o que deixem de fazer, Deus vai te ajudar sempre. E o intento do homem não vai prevalecer. Aquilo que o diabo vai tentar fazer, seja diretamente por uma batalha espiritual ou através de pessoas, não vai impedir o mover de Deus. O Senhor me libertou da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra maligna. Paulo tinha essa segurança em Cristo. E ele termina dizendo: ele vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Paulo está dizendo, enquanto estivermos dentro dessa esfera de relacionamento, aonde lidamos com pessoas como nós, como você e eu, falhos, presos às nossas emoções, às nossas precipitações, aos nossos erros, vivemos em meio a um mundo que pode nos ferir e aonde podemos ferir. Mas Paulo está dizendo, Deus vai nos levar a um lugar aonde eu estarei a salvo, aonde nós teremos ali um povo glorificado, aonde nós viveremos ali, sem mais romper relacionamentos, viveremos para sempre e sempre com Ele. E Paulo termina dizendo, a Ele a glória para sempre. Amém. Eu não sei qual tem sido as suas experiências na vida até aqui. Eu não sei quais têm sido os seus
problemas. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã é que o Senhor quer te dar maturidade e entendimento espiritual para não se deixar levar por nenhum tipo de influência que o tire do propósito daquilo que Ele tem para a sua vida. Pessoas vêm e vão. Alguns vão, outros chegam. Alguns chegam para ficar, outros chegam por algum tempo. Alguns chegam e saem com a porta aberta. Outros saem e fecham a porta na tua cara. Mas o importante é de que você tem um propósito a cumprir. Você tem um chamado. E Deus quer manter você sarado, para que você continue firme naquilo que Ele te chamou a fazer. Que Deus nos dê graça nesses dias e nos dê maturidade suficiente para enfrentar a vida como ela é, na segurança de um Deus que cuida de nós em todo o tempo.